Não é de hoje que o Brasil é o berço de grandes talentos do futebol, e não é novidade para ninguém que a maioria dos atacantes que vestiram a amarelinha entraram para a história do esporte conquistando títulos coletivos, prêmios individuais e quebrando diversos recordes. É fato que a seleção brasileira nunca precisou se preocupar muito em achar um atacante goleador, já que sempre sobrou nome para essa função. Algumas décadas atrás, um certo camisa 11 fez história, não apenas na seleção, mas também nos clubes que passou. Romário era conhecido como o rei da grande área, e a sua carreira também foi marcada por falas polêmicas e feitos que são sempre lembrados quando citamos o seu nome. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Mas como todo grande goleador, ele marcava gol de tudo que é jeito, e era o terror dos goleiros e dos defensores. Condição boa para Romário, vai pra cima da marcação, grande drible, que golaço! Por isso hoje, você irá conferir o É Por Isso Que Chamam o Romário de Baixinho. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. A história do famoso gênio da grande área não é diferente de outros jogadores inesquecíveis desse esporte. Com 1,67 m de altura, ele era pequeno no tamanho, mas gigante no futebol. Romário de Souza Farias teve uma infância difícil e encontrou no futebol um caminho para mudar a vida de toda a sua família. Ele nasceu no dia 29 de janeiro de 1966, no Rio de Janeiro. Morou na favela do Jacarezinho e na Vila Penha. Desde cedo, ele já se destacava no meio dos outros garotos e foi tentar jogar no Vasco, mas foi recusado por conta da baixa estatura. O jeito foi jogar no Olaria, e por lá ele foi artilheiro de todos os campeonatos que participou. O Vasco voltou atrás e foi o primeiro time profissional da carreira do baixinho. Desde cedo, ele contava com uma excelente capacidade de finalização e uma inteligência incomum. No time Cruz Maltino, ele marcou 124 gols em 192 jogos, durante 3 anos. Um dos gols mais bonitos foi contra o Flamengo, no Campeonato Carioca. Leandro chega na frente, deu mal, vai lá Romário, driblou, foi derrubado, driblou o goleiro, entrou com a bola e tudo. Depois do Vasco, Romário foi para a Holanda, no ano de 1988, mais precisamente no PSV. Ele ficou lá por 5 anos e meio e não decepcionou, ele se tornou ídolo. 33 anos depois, ele ainda é considerado por muitos como o maior jogador a ter vestido a camisa desse time. Foram 5 títulos e diversos prêmios individuais. Ele é o segundo maior artilheiro da história do PSV, com 165 gols em 167 jogos. Por mais que ele fosse preguiçoso quando o assunto era treino, ele jogava muito e era insuperável no ataque. Romário, ook hij gaat naar het WK. Romário, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1. Wat wordt Steaua hier vernederd. Met name door Romário. Romário nunca escondeu que não gostava de treinar e que as festas e noitadas precisavam estar na sua rotina. Mas como seu rendimento em campo sempre era fora do normal, ele tinha uma certa liberdade e podia fazer quase tudo o que quisesse. Já em 1993, ele foi para o Barcelona, na Espanha. Uma passagem curta, mas vitoriosa. Romário já estava mais maduro e jogava um futebol ainda mais impressionante. Por lá, ele fazia gol de tudo que é jeito e deixou boas lembranças na memória dos torcedores do Barça. Ele fazia lances difíceis parecerem fáceis. Rolou até uma história contada tanto por ele quanto pelo técnico do Barça na época, o Johan Cruyff. Há quem diga que é lenda, mas os dois contaram a mesma versão. Uma vez, Romário veio me perguntar se podia faltar a 2 treinos para voltar ao Brasil. Devia ser carnaval no Rio. Eu respondi: se você fizer 2 gols amanhã, te dou 2 dias a mais de descanso. No dia seguinte, ele marcou seu segundo gol com apenas 20 minutos de jogo e fez um gesto para mim pedindo para sair. Ao todo, foram 53 gols em 84 jogos pelo time espanhol, mas o baixinho fez história mesmo foi na seleção brasileira, principalmente no ano de 1994, ano de Copa e ano do seu auge. Ao lado de Bebeto no ataque, Romário jogou muito. Na verdade, ele jogou fácil e fez os adversários sofrerem. Ao todo, foram 5 gols na competição, e um deles foi contra a Holanda nas quartas de final, em um dos jogos mais emocionantes da história da seleção brasileira. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Na semifinal contra a Suécia, ele marcou um de cabeça que garantiu a vitória brasileira. E a final contra a Itália é história. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! É tetra! O baixinho Romário, de 28 anos de idade, foi considerado o herói do Tetra,
foi eleito o melhor jogador daquela Copa e, mais tarde, eleito o melhor jogador do mundo no ano de 1994. Depois da competição, ele se apresentou ao Barcelona com 2 semanas de atraso, e os companheiros não gostaram nada disso. O baixinho contou o que rolou quando chegou. Eu cheguei um pouquinho atrasado, aí os caras começaram a falar pra caceta lá, um monte de besteira. Aí eu fui colocando cada um no seu lugar. Tipo, você foi eliminado na primeira, você nem foi, tu perdeu pra mim na semi, então, porra, meu irmão, você adianta que eu fiquei mesmo e ficaria de novo. Vocês aqui, vocês não têm um título de mundial, de Copa do Mundo, vocês não sabem o que significa, o que significou pra mim e pro meu povo ter ficado lá um ano. Então vocês... Ele atuou na seleção de 1987 a 2005, marcou 55 gols em 70 partidas, e hoje ele é o 4º maior artilheiro da história da seleção brasileira. Depois do Barça, ele retornou ao Brasil, em 1995, mais precisamente no Flamengo. O melhor jogador do mundo, no auge da carreira, voltou para sua cidade natal. E claro, não decepcionou, mas ele não era diferenciado somente dentro de campo. A personalidade do baixinho era algo que chamava atenção. Romário tinha a língua afiada, e era um jogador polêmico e sem papas na língua. Na sua segunda passagem pelo Vasco, rolou uma treta com Edmundo, que era seu companheiro de time. Romário tomou uma abraçadeira de capitão e até a cobrança de pênalti. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. No intervalo você chegou a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Depois das falas de Edmundo, o Romário mandou essa. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Mas em entrevista, sobrou até mesmo para o Casagrande. Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de nenhuma. Quem é o Casagrande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Já quando o assunto é provocação da torcida, Romário também não deixava barato. Na época em que jogava no Fluminense, os torcedores foram ao treino e protestaram contra a fase que o time estava vivendo e arremessaram galinhas no campo como provocação aos jogadores. Quando o treino terminou, Romário foi até a arquibancada para ter uma conversa com os torcedores, mas a coisa não deu muito certo. Vem aqui, compadre! Vai! Fica lá! Mete não! Não batia não, vai na moral! Eu e ele, cadê ele? Fica pra quê, porra? Vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Não vem me esculachar mais não! Dentro de campo, ele também já saiu na mão com os adversários. O Simeone levou um cruzado na cara. Ele brigou com um cafezinho do Madureira, deu voadora no jogador do Vélez na Libertadores, além de outras diversas confusões que já aconteceram. A personalidade do baixinho sempre foi algo marcante, mas foi com a bola nos pés que ele realizou seus melhores feitos. Ao todo, Romário atuou em 8 times profissionais e sempre foi a maior estrela do elenco. Hoje, ele é o 3º maior artilheiro da história do futebol, atrás apenas do Rei Pelé e do português Cristiano Ronaldo. Ao todo, ele marcou 748 gols oficiais na carreira, em 960 jogos. Mas se for para contar todos os gols que marcou, segundo Romário, foram 1.002 gols na carreira, em sua maioria pelo Vasco. Vestindo a camisa do Gigante da Colina, marcou 326 gols em 410 jogos, uma média de 0,8 gols por partida. Hoje, com 55 anos de idade, o baixinho Romário é senador em exercício, e foi o mais votado na história do estado do Rio de Janeiro. Ele encontrou no futebol um caminho para mudar sua realidade e da sua família. Se tornou não só um dos maiores atacantes da história do futebol, mas também o herói de uma nação e uma grande inspiração para diversos jovens que, assim como ele, sonham em mudar de vida com a bola nos pés. Pode-se dizer que o baixinho ficou gigante. Saiu da favela do Rio de Janeiro e, com agilidade, habilidade e muitos gols, conquistou a Copa e o mundo. Driblei a pobreza jogando futebol, e apesar de muitos torcerem o nariz, eu me orgulho muito disso. O futebol é ainda um esporte marginalizado. Muitos nem consideram jogador de futebol como um atleta, mas eu estou aqui para vencer barreiras e quebrar paradigmas.